Em Israel não existe limite entre faculdade e mercado. Isso é uma coisa que pouca gente sabe sobre esse país que respira inovação. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yasmin Corbo. Eu sou publicitária de formação, estrategista de marca. Me especializei em inovação lá em Jerusalém, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Pude viver 2 meses lá e ter a experiência de conviver com esse mercado, que é tão pouco conhecido, tá ali no meio do Oriente Médio, um país pequenininho. Então eu tenho muita coisa para dividir com você. O que eu aprendi lá sobre faculdade e mercado mudou completamente a maneira como eu enxergo o mundo dos negócios hoje no Brasil. Que a gente tem um lifelong learning muito bem estabelecido, né? A gente sai da escola com clareza de que a gente precisa escolher a nossa carreira, entrar na faculdade, viver aquele período ali de 4 anos estudando. Quando a gente sai da faculdade, a gente sabe que chegou a hora de entrar no mercado. Muito raro, durante o nosso tempo na faculdade, a gente ser engajado, a gente ser motivado a, por exemplo, ter uma carreira acadêmica, a estar no mercado, se profissionalizar e exercer a nossa profissão, mas ao mesmo tempo a gente ter esse olhar para a pesquisa científica. Inclusive, esse termo pesquisa científica é um termo que pouca gente entende. Muita gente acha que para você ser cientista, pesquisador acadêmico, você tem que estar na área, por exemplo, de ciências naturais, biologia, quando na verdade todas as áreas do mundo tem um núcleo científico. Pesquisa científica nada mais é do que você ter um olhar voltado para desenvolvimento da sua área. Então, se você é engenheiro, se você é arquiteto, com certeza existem coisas que estão acontecendo a nível de tendências, a nível de inovação. E provavelmente essas coisas, esses acontecimentos vêm de um lugar de pesquisa acadêmica dentro de faculdades. Existem pessoas estudando o futuro das profissões. Mas quando eu falo de Israel, qual é o ponto que eu quero trazer para vocês? A relação entre pesquisa acadêmica, entre ciência, entre faculdade e mercado é muito diferente do que aqui do Brasil. No Brasil, como eu falei, a gente entende que a faculdade habilita a gente para entrar no mercado, e quando a gente entra no mercado, a gente conhece uma realidade que ninguém apresentou para a gente na faculdade. Além disso, o fato da gente estar tão engajado na nossa profissão e muitas vezes, em algumas situações, lutando para conseguir se sustentar, sobra muito pouco tempo para esse olhar científico, para esse olhar de estudo, de pesquisa e desenvolvimento. Em Israel, o que acontece é algo chamado tríplice hélice. Eu não sei se você já ouviu falar nesse conceito, mas basicamente esse conceito é um conceito da inovação, que fala sobre o quanto indústria, governo e faculdade andam juntos. Pesquisa aí quais são 5 países mais inovadores do mundo, a última lista que você encontrar no Google. Agora vai avaliar quais são os esforços de cada país para se manter nesse ranking de países mais inovadores. Sem dúvida, você vai encontrar esse conceito da tríplice hélice. Países altamente inovadores, como Israel, não fazem muros entre essas áreas. O que significa dizer que uma pessoa que, quando faz 18 anos em Israel, no caso desse país em específico, precisa ter um alistamento militar obrigatório, um serviço militar obrigatório, essa pessoa, quando sai do exército e toma a decisão de ir para uma faculdade X ou Y, ela vai começar a experimentar esse conceito dentro da própria faculdade. Ela não vai usar os 4 anos que ela tem de curso, por exemplo, para simplesmente aprender a escutar sobre a profissão dela. Em Israel, o que acontece é que nesses 4 anos ela já vai começar a ter atividades práticas. Ela já vai ser inserida na realidade do mercado que ela está entrando. Além disso, a cultura científica é muito forte em Israel. A gente está falando de um dos países que tem mais vencedores de prêmio Nobel do mundo. Então, a gente está falando de um lugar que leva a ciência a sério, de um lugar que tem muito P&D, muito pesquisa e desenvolvimento em todas as empresas, mas não só. As faculdades também têm uma cultura científica muito forte. Então, a gente não está falando de um lugar em que as pessoas fazem a faculdade para ter um diploma. As pessoas fazem a faculdade para ser inseridas no mercado delas e muitas vezes inseridas não só de forma prática, mas também a nível de estudo e de ciência. Vou exemplificar para vocês tudo isso que eu estou trazendo aqui a nível de conceito. Em Israel, você não vai encontrar, ou talvez seja muito raro você encontrar um profissional que somente está no mercado. Se esse profissional está no mercado, se ele tem uma startup, se ele tem uma empresa, uma iniciativa, se ele ganha dinheiro, ele monetiza o conhecimento dele de alguma maneira, lá do outro lado, ele está investindo em pesquisa científica. Drone, por exemplo, é uma invenção israelense
que com certeza, se você for olhar a anatomia dessa invenção, tem muito de pesquisa científica a nível de engenharia, de design, de entendimento sobre física. Ao mesmo tempo, existe uma visão de mercado, né? Entender como esse objeto, esse artefato pode ser vendido, como ele vai funcionar na vida real, como que o funcionamento dele vai ser explicado para o cliente ideal dele. Observa como um objeto como o drone centraliza tanto conhecimento científico, que em Israel é adquirido dentro das faculdades, e ao mesmo tempo conteúdo e conhecimento prático de alguém que está no mercado, que sabe fazer dinheiro, que entende de negócio, de gestão, de design thinking, de metodologia ágil. Isso, na verdade, explica por que Israel é tão próspero a nível de empreendedorismo. A universidade, ela está sempre conversando com startups, com investidores. A universidade está conectando boas ideias que surgem em sala de aula a grandes investidores. E nisso, a economia vai sendo fomentada e não é à toa que Israel é conhecido como uma startup nation. E quando eu falo de tríplice hélice, da relação entre mercado, governo e faculdade, quando eu falo da relação entre essas três frentes, isso não acontece somente de forma filosófica, isso acontece de maneira literal. Eu estou falando de faculdades que são muito próximas, por exemplo, de startups, ou de startups que funcionam dentro de faculdades. Eu estou falando, por exemplo, do Hadassah, o hospital gigantesco em Jerusalém, que dentro dele existem startups que funcionam. A gente está falando de lugares que propiciam, por exemplo, médicos que estão de forma prática exercendo a medicina, mas que de alguma maneira podem visitar esse ecossistema, essas startups, e idear soluções trazendo esse olhar mais científico, de mais conhecimento. Infelizmente, o que acontece no nosso país é que as dissertações que a gente escreve, né, a gente tem grandes pesquisadores acadêmicos e que bom que a gente pode se orgulhar de que grandes invenções são aqui de berço brasileiro, mas infelizmente, na maioria das vezes, as nossas dissertações ficam ali no fundo de uma biblioteca, dentro de uma faculdade, acabam não se tornando soluções práticas que ajudam pessoas a viver melhor. Uma grande chave da Tríplice Hélice também é o grande papel do governo nisso. O governo israelense é um governo que incentiva de tal forma o empreendedorismo e a cultura de startups que existem leis de incentivo muito forte para quem deseja se arriscar. A gente sabe que o mercado de startups é um mercado de alto risco, grande investimento e muitas vezes um investimento que não retorna. Mas em Israel o governo chega junto, libera empréstimos e muitas vezes tem políticas financeiras com relação a esses empréstimos que ajuda e incentiva muito esses empreendedores a tentar mais uma vez. Afinal de contas, empreender é isso, é você tentar até dar certo. Quando a gente fala de Israel, é impossível a gente não atrelar todo esse cenário, todo esse comportamento a uma cultura real, a um lugar que tem problemas reais. Então, a faculdade não tem tempo a perder. Não existe motivo para os professores ficarem ali enchendo os alunos de teoria, enquanto existem problemas muito graves fora das salas de aula da faculdade para serem resolvidos. A experiência que eu mesma, como estrangeira, vivi foi de simplesmente não ter aulas teóricas, praticamente. A gente estava sempre em campo, sempre visitando startups, sempre experimentando da cultura local, e eu imagino que essa seja a cultura geral de educação em Israel. Prática, aplicabilidade, não ciência por ciência, não escrever uma dissertação para fazer um trabalho bonito, mas aproveitar esse conhecimento científico adquirido dentro da faculdade para gerar soluções reais. É por isso que Israel é um dos países com mais startups no mundo, apesar de ser um dos países menores. Um lugar ali que às vezes é até difícil se encontrar no globo. Que insight interessante que a gente aprende a partir desse exemplo. A gente não pode separar conhecimento de resultado. A gente tem que parar de se apegar ao esforço e romantizar o nosso esforço, começar a valorizar resultado. Não adianta a gente ter o esforço de, por 3 anos, por exemplo, escrever uma dissertação se ela não impacta de forma objetiva a vida de alguém. Aprender e executar tinham que ser ações que acontecem ao mesmo tempo, porque isso é empreender. É aprender fazendo. A gente não tem uma metodologia, a gente não tem um passo a passo, nem uma receita milagrosa para saber que os nossos negócios vão dar certo. A gente aprende fazendo. E quando a gente olha para a cultura judaica, a gente enxerga isso com muita clareza e a gente consegue enxergar também o resultado que eles têm a partir disso. Conhecimento que não vira impacto acaba virando peso. E é por essas e por outras que a gente tem
tanto a aprender com o exemplo de Israel. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, comenta aqui embaixo o que você quer saber sobre Israel, sobre inovação, sobre empreendedorismo. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse tema e te espero nos próximos vídeos.